gente. Boa tarde. Boa tarde, Boa amigo. tarde, boa tarde. Verinha tá com o celular e computador ligado, né? É por causa, Ih, eu eu vou vou te tirar o explicar, som aqui. é por causa do som. Pronto, Meu tirei. computador está Ah, sem tá som. legal, tá legal. Daqui a Então pouco eu tá vou no botar nosso. o fone de ouvido. Tá, não É pode ficar, não bom. tem problema nenhum, não. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 27 de novembro de 2025, quinta-feira. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 17, né? Esse capítulo maravilhoso que fala dos canais de comunicação, contribuição dos amigos espirituais, que o Hermínio deixa bem claro que tudo que ele está escrevendo aqui nesse capítulo é ensino, orientação dos espíritos, tá? Então, todas essas orientações são dos espíritos. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, pedir ao Pai que abençoe a todos nós, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, nos dando força, nos dando ombros fortes, para que a gente possa superar todos os obstáculos que se apresentarem no nosso caminho, mantendo firmes a nossa fé, a nossa coragem, colocando a nossa vontade, essa grande potência da alma, em ação e não desistindo nunca, porque essa é a tarefa que nós temos que realizar. E vamos realizar porque nunca estaremos sozinhos. O Pai está sempre colocando ao nosso lado espíritos amigos que nos amparam, que nos sustentam. E também vamos pedir, né, a Deus que abençoe, fortaleça, esclareça, console todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram, né, desconsolados, se sentindo desamparados, abandonados, em grande, extremo sofrimento. Que o Senhor fortaleça, ampare todos esses nossos irmãos e que nós possamos prosseguir sempre buscando melhorar cada vez mais, tendo esse Evangelho de Jesus como nossa bússola, como nossa constituição. Muito obrigado, Pai, e nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Perinha, seu nome já está aqui, ó, no nosso caderninho. É isso E o aí. Bota caderninho está todo aqui. mundo. Botei aqui Eloá ontem, Ó, Verinha hoje, pô, e a obrigada, minha espiritualidade do doutor querida. Bezerra, que está aqui na minha frente, no retratinho, Obrigada. já está abençoando, fortalecendo todo mundo. Oh, graças a Deus. Então, aqui no capítulo 17, a gente vai começar no item 2, diversidade dos carismas. Esse capítulo 2, ele tem justamente o nome do livro, né? Diversidade dos carismas. Então, vamos começar aqui no item 2. Por isso, dizem os espíritos a Kardec que eles se utilizam da faculdade que lhes parece mais flexível no médio. Então, os espíritos, né, através do livro dos médios, sempre disseram a Kardec que eles se utilizam daquela faculdade que o médio tem, que é mais flexível. Na aula anterior, o Hermínio de Miranda, ele comparou o médium a um artista, lembra? Ele comparou a um artista. Então, ele está dizendo aqui que os espíritos vão se... E o artista ele pode ter várias tendências, né? Como médium, ele pode ter vários interesses na área mediúnica. Mas os espíritos vão sempre buscar observar no médium qual é a mediunidade mais flexível dele.
e é essa que eles vão utilizar. Então, ele diz aqui: é claro, pois, é assim que encontrarão menor resistência para o que desejam transmitir por intermédio dele. Então, se eles percebem que o médium tem a parte da psicofonia mais flexível, o espírito vai procurar mandar uma mensagem através da psicofonia. Se ele percebe que o médium tem uma tendência maior para a psicografia, ele vai procurar mandar a mensagem dele através da psicografia, para não encontrar dificuldade. Porque vamos imaginar que o médium tem maior tendência para a psicografia, mas o espírito diz assim: não, eu quero mandar pela psicofonia. Se o médium não tem essa área da psicofonia bem desenvolvida, vai ter difícil para o espírito mandar a comunicação. Então, o espírito observa o médium. Aonde é que o médium tem mais flexibilidade? É para a psicofonia. Então, vou mandar a mensagem através da psicofonia. Aí ele diz aqui: dessa maneira, o espírito pode preferir se comunicar psicofonicamente por intermédio deste sensitivo, enquanto que por meio de outro dará preferência à psicografia. Então, pode acontecer assim, por exemplo, vamos imaginar que é, um espírito ele vai dar comunicação, vamos dizer que a Verinha fosse médio de psicofonia. Então, o espírito diz assim: eu vou vou mandar minha mensagem através da Verinha, porque a faculdade dela mais flexível é a psicofonia. Aí ele manda a mensagem através da Verinha de psicofonia. Aí esse mesmo espírito, o mesmo espírito, tá? Vamos imaginar que fosse Emmanuel. Então, o Emmanuel quer mandar uma mensagem. Ele vai usar o médium Vera Eckert. Aí ele percebe que a Vera Eckert tem maior flexibilidade pela psicofonia. Aí o Emmanuel manda a mensagem dele pela Verinha, através da psicofonia. Dali a pouco, no outro dia, o Emmanuel resolve mandar uma mensagem pela Márcia. Mas ele vê que a Márcia tem mais flexibilidade da psicografia. Então, ele vai mandar a mensagem dele através da psicografia com a médium Márcia. Então, o espírito ele pode um dia mandar uma mensagem psicofônica através de um médium. No outro dia, ele pode dar a mensagem psicográfica através de outro médium. Porque ele vai escolher sempre a mediunidade, a faculdade mais flexível daquele médium, tá? Aí ele diz aqui: isso quer dizer que, embora uma só faculdade da sua essência, a mediunidade é especialização na sua expressão. Quer dizer, todos têm mediunidade. Todos têm mediunidade. Né? Todos nós somos médios. Alguns têm essa mediunidade mais ostensiva, outros menos ostensiva. Agora, a especialização dessa mediunidade vai depender do médium. Então, ele diz aqui: embora uma só faculdade da sua essência, mediunidade, todos somos médios, a mediunidade é especialização na sua expressão. Quer dizer, todos somos médios, mas na hora de expressar essa mediunidade, a Verinha expressa através da psicografia. Ou da psicografia. A Márcia, através da psicofonia. A Denise, através da pictografia, que é a pintura. Eu expresso através da minha intuição, da minha inspiração, médio com o dom da palavra, porque tem a mediunidade do dom da palavra. Porque nem todos os médios têm facilidade para expressar o seu pensamento. Eu sei que tenho essa facilidade. É um tipo de mediunidade, entendeu? Então, cada um expressa essa mediunidade de alguma forma. É a tal da especialização.
Então, ele diz aqui, quando... Peraí, deixa eu ver onde ele está. Tá aqui. Tal como os sentidos físicos normais são controlados por um núcleo central, no computador cerebral não se pode transmitir por via auditiva uma mediunidade, uma mensagem destinada à visão e vice-versa, tá? Então, ele diz aqui, tal como os sentidos físicos normais são controlados por um núcleo central, nossos sentidos físicos normais são controlados por quê? Por quem? Pelo nosso cérebro. Não é o nosso cérebro? É o nosso cérebro. Já estudamos aqui, vamos. Amanhã, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Se eu não me engano, no estudo, deixa eu só pegar aqui, no estudo do livro dos médiuns. A gente vai estudar as funções do cérebro. Então, é o cérebro, nosso cérebro, que comanda os sentidos físicos normais: visão, audição, olfato, paladar. Já falamos sobre isso. O cérebro é dividido e cada uma parte do cérebro comanda uma área. Se você sofrer um acidente e afetar aquela área da visão, você pode ficar cego. Se você afetar aquela área da fala, você pode ficar com problema de fala. Se você, olha o AVC, se você afetar a parte do cérebro que comanda os movimentos, você pode ficar com problema dos seus movimentos. Então, como ele diz aqui, tal como os sentidos físicos normais são controlados por um núcleo central. Quem é o núcleo central? É o nosso cérebro. É o nosso cérebro. No computador cerebral, não se pode transmitir por via auditiva uma mensagem destinada à visão. Então, na área do meu cérebro responsável pela minha audição, eu não posso transmitir a minha visão, não é? Porque aquela área do cérebro é responsável pela visão. Então, eu não posso transmitir a minha audição pela parte do cérebro que é responsável pela visão. Assim é na mediunidade. Se você é psicógrafa e não trabalha com a faculdade da psicofonia, não adianta o espírito insistir. Ah, eu quero mandar mensagem pela psicografia. Mas você não tem essa faculdade. Sua faculdade é o quê? A psicofonia. Você não vai se transformar de hoje para amanhã em uma psicógrafa só para atender aquele espírito. Será que a espiritualidade consegue fazer isso? Não. Porque a gente não pode esquecer que a mediunidade tem envolvimento com a nossa parte orgânica. A gente é preparado para isso. Então, se você é uma médium de psicografia, as suas comunicações serão pela psicografia. Se você não tiver a faculdade da psicofonia desenvolvida, o espírito não vai poder te obrigar a mandar uma mensagem pela psicofonia. Como você não pode mandar, mandar uma mensagem pela sua área responsável pela visão para audição. Não dá para fazer isso. Então, ele diz aqui, os entendidos têm razão, pois quando chamam os sentidos de analisadores, dado que essa é precisamente a tarefa que lhes incumbe, ou seja, proceder à análise sensorial de um estímulo exterior para que o cérebro possa conhecê-lo e tomar as medidas que julgar adequadas. Então, quando uma mensagem chega através dos nossos canais condutores, lembra? Que estão no perispírito, e ele se dirige para o cérebro é que vai decidir quais os canais expressores que vão dar aquela mensagem.
A tendência do médium iniciante é até mesmo de muito mais experimentados em ambicionar o exercício de várias faculdades simultaneamente. Então, o médium novato, ele quer atirar em todas as direções. Eu quero ser psicógrafo, eu quero ser psicofônico, eu quero ser médium de cura, eu quero ser médium de efeitos. Ele quer ter várias mediunidades, né? É melhor. E aí ele diz o seguinte: ele diz aqui, né? É, Aí ele diz aqui, o exercício de várias faculdades simultaneamente. Fulano, dizem, é um médium formidável, completo, maravilhoso. Vê, fala, escreve, materializa, desdobra, tem todas as faculdades. Então a gente, né, fica lá com maior inveja, né? Aí eu queria ser igual fulano, que tem várias faculdades. Aí ele diz aqui, é até possível que o médium tenha mesmo. O Chico tinha, né? Várias faculdades mediúnicas. E tem alguns companheiros, o Carlos Marcelli, uma vez, né? Quando ele terminou a senhora, ele falou para mim que o Chico tinha tantas faculdades mediúnicas que quase que de vez em quando eles eram pegos de surpresa, porque, de repente, durante o trabalho, o Chico mostrava uma faculdade mediúnica que eles nem sabiam que ele tinha. E ainda falou mais para mim, ele disse assim, e olha, e ele deve ter muito mais, que talvez nem ele saiba que tenha. O Divaldo é outro, que tem inúmeras faculdades mediúnicas. Ivone do Amaral Pereira também tinham várias faculdades mediúnicas, né? Então, aqui ele diz, é até possível mesmo que algum médio tenha várias faculdades mediúnicas, mas o exercício simultâneo de inúmeras faculdades é uma desvantagem para o médium. Não traço a ser estimulado. É melhor que ele se aplique a uma ou duas das diversas modalidades do que tentar ser eclético, ter várias. Por quê? Porque se o médium não for um médium de um bom grau evolutivo, ele pode se complicar. Ele pode se complicar. Por não saber usar essas várias faculdades de forma equilibrada, ele pode se perder, ele pode até ser manipulado por pessoas espertalhonas, que é o que não faltam, querendo abusar dessas faculdades mediúnicas. E se ele não for muito bem moralizado, ele pode acabar sendo manipulado. E aí dá Ô, confusão. Rose, Oi, vale. só uma perguntinha. Mas o médium, ele já não tem assim, a ideia exata daquilo da capacidade dele? Não, Eu- não, Se você tem, você já é canalizada para um tipo, para uma capacidade. Você pode não ter as outras, não saber que tem as outras, mas uma, pelo menos, não. você tem Ter ideia, não tem? conhecimento, ter conhecimento, Ah, por exemplo, vamos pensar você. Você tem conhecimento que você é uma médium psicofônica. Tudo bem. Eu sei que eu sou uma médium psicofônica. Mas você, vamos dizer que você quisesse, aí eu gostaria também de psicografar. E, de repente, você não tem nenhuma preparação para isso. Mas aí você quer, porque, afinal de contas, o Chico psicografava. E eu quero psicografar também. Aí a pessoa quer forçar o ah, desenvolvimento de uma mediunidade que ele não tem, às vezes por vaidade, às vezes porque ele acha bonito, mas às vezes ele não tem essa mediunidade. Mas vamos dizer que ele tenha essas duas mediunidades. Tudo ah. bem. Se ele for um médium responsável, bem aplicado, bem moralizado, o que ele vai fazer? Procurar estudar para que essas duas faculdades possam ser bem
utilizadas. Utilizada em favor do próximo, que esse é o grande objetivo da Sim, mediunidade. sim. Mas se esse médium não é moralizado, ele pode pensar assim: opa, apareceu mais uma. Quem sabe eu não levo um dinheirinho nessa? Porque tem médium que usa a mediunidade para fazer comércio. Olha as plaquinhas no poste. Sim, sim. Caso descaso, trago a pessoa amada aos seus pés em 12 horas, não é mais 24. 24 demorou. Em 12 horas. Faça armação, amarração. Não tem esse negócio? É. Se alguém está te devendo alguma coisa, eu cobro para você. A gente Mas não aí ele vai ser cobrado por isso, né? é, mas ele quer usar a mediunidade dele. Ele usa como ele quiser. Então, o médium precisa ser Ah, moralizado. Esse é o primeiro grande problema, que nem ah, todos os médios são moralizados. Então, ele, às vezes, tem o conhecimento, tem a noção da capacidade dele, mas isso não quer dizer que ele seja moralizado. Então, o que o Hermínio está dizendo? O seguinte: ah, é melhor, se você tem uma ou duas faculdades, é melhor que você se aplique a uma ou duas das diversas mediunidades do que tentar ser eclético, ter um montão. Entendeu? Então, se você tem uma mediunidade, você tem consciência dessa mediunidade, se aplique, estude, para que você possa exercer bem essa mediunidade. Se você tem conhecimento que tem duas, estude, se aplica. Se você percebeu que tem tendência para ter três, quatro, eu quero falar aqui. Eu acho que tenho quatro. Sabe de uma coisa? Eu vou me aprofundar só em duas. Deixa as outras duas ali. Lembra do Chico? Que várias mediunidades, efeitos físicos, de cura, psicografia, psicofonia. Quando ele começou a se aprofundar na de efeitos físicos, que ele tinha essa faculdade, o que o Emmanuel falou para ele? Para. Você não vai se aprofundar nessa, não. Ele tinha essa medida. Tanto que eles iam para casa, uma casinha lá de um amigo lá do interior, e ele doava ectoplasma, materializava Emmanuel, doutor Bezerra, meio, um monte de médium. Espíritos se materializavam através dele. Doação de ectoplasma. Ele tinha essa mediunidade. Mas o Emmanuel falou o que para ele? Pode parar. Vamos parar com esse negócio. Você não vai desenvolver essa faculdade mais. Você agora vai materializar livros. Quem que falou para ele? Sua faculdade principal vai ser a psicografia. Você vai começar psicografando 30 livros. 30. Não falou os 400, né? Porque senão o cara ia correr. 30. Quando ele psicografou 30, Emmanuel falou para ele: agora mais 30. Quando acabou as 30, ele acabou. Agora, continua. Emmanuel botou o quê? Um limite dele. Para quê? Efeitos físicos. Entendeu? Então, o que ele diz aqui? É melhor que o médium se aplique a uma ou duas das várias mediunidades que ele possa ter. Vamos dizer que ele tem umas 5 ou 6. Ele diz que ele escolha duas para trabalhar bem, do que tentar atirar nas 10 direções. mas então o médium ele tem a capacidade de ter vários tipos de E, mediunidade. ele falou aqui para gente, ó. É que eu não tenho livro, aí não li. Olha só o que ele Não disse aqui. tenho, é. Eu vou ler para você o parágrafo anterior. A Ah, tendência do médium iniciante e até mesmo de muito mais experimentados, quer dizer, médios mais experimentados, é ambicionar o exercício de várias faculdades simultaneamente. Quer dizer, médio novato, ou até aqueles mais experimentados, às vezes ambicionam
ter várias mediunidades, né? Por que que o médium pensa assim? Ah, fulano, dizem, é um médium formidável, completo, maravilhoso. Vê, fala, escreve, materializa, desdobra-se, tem todas as faculdades. Então, às vezes, tem gente assim, eu queria ser Chico, eu queria ser Divaldo, eu queria ser Ivone. Mas aí depois o Hermínio vai dizer assim: é até possível que o médio possa ter, sim, vários tipos de mediunidade, como o Chico tem, como o Divaldo tem. Estou falando tem porque eles não morreram, tá, gente? Eles não morreram. Estão vivinhos da Silva. Como a Ivone Pereira tem. Agora ele diz, mas, olha a conjunção adversativa, o exercício simultâneo de inúmeras faculdades é uma desvantagem para o médio, não um traço a ser estimulado. É melhor que o médio se aplique a uma ou duas das diversas modalidades que ele possa ter de faculdades, do que tentar ser eclético, tentar desenvolver todas ao mesmo tempo. Aí ele diz aqui, dedicando-se a uma ou duas, ele poderá alcançar um desempenho adequado, seguro, competente das faculdades que melhor se apresentam nele. Porque, às vezes, você pode ter 5 tipos de faculdades, mas uma ou duas vai ser mais forte do que as outras. Então, cabe ao médium perceber qual dessas é mais ostensiva. Pode ser uma ou duas. E aí ele trabalha nessas que são mais, né, fortes, vamos dizer assim. Aí ele continua. Ao passo que, tentando apoderar-se de todas, tentando desenvolver todas, criará problemas complexos para si mesmo, para os espíritos e para os companheiros encarnados. Porque tentando aprimorar 5 ou 6 ao mesmo tempo, caso ele tenha 5 ou 6 faculdades, ele não vai conseguir a excelência nas 6. Né? Então, às vezes, vai ficar ali, ó, naquele nível regular em 6, quando, se ele escolhesse uma ou duas, ele poderia despontar. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Quem me falou isso foi o médico. Eu não sei se procede, mas foi um médico que me falou isso. Ele me disse uma vez o seguinte, que normalmente, quando a pessoa faz medicina, normalmente, ele se forma em clínico geral. Clínico geral. E a partir da clínica geral, ele faz as especializações. Ah, eu quero ser clínico geral, quero ser especialista em otorrinolaringologia, em ortopedia, eu quero ser obstetra, tudo mais. Então, ele disse que antigamente, foi o que ele me informou, não sei se procede, o médico podia buscar especialização em várias áreas, tendo a clínica geral como base, várias áreas. Diz que hoje isso não é permitido. Ele pode se especializar, no máximo, não sei se eu estou falando besteira, em 2 ou 3. Entendeu? Porque, às vezes, você ia numa clínica, aí o médico botava na porta assim, clínico geral. Embaixo ele botava obstetra, otorrinolaringologia, ortopedia. Eu me lembro um que eu fui uma vez, ele tinha na porta mais 6 especializações. Clínico geral e mais uns 6 outras especializações. Aí eu fiquei olhando aquilo e disse, nossa, como é que vocês conseguem se especializar em tanta coisa assim? Parece que agora essa questão se reduziu. Pelo menos foi isso que o médico me falou. Talvez só possa agora em 3 ou 4, mas não pode mais naquele colar de pérolas, que era um monte.
E aí você vai pensar, será que um médico consegue excelência se ele se especializar em 6, 7 áreas? Será que ele vai conseguir se dedicar verdadeiramente? Eu acho que não consegue. Eu acho bem difícil, né? Na É, otorrinolaria, na obstetrícia, na ortopedia, na neurologia. Será? é, Até não. porque são Cara, cadeiras assim bem diversas, né? Bem Distantes, diversas, é né? isso. essas Isso. Obstetrícia, ortopedia, se fosse dentro da coisas, Denise, ortopedia, falar, Denise. várias especialidades, né? Aí era mais Joelho, fácil, né? joelho, tornozelo, Difícil. dedão, Isso, E a né? isso. Denise quer falar É aí. bem mais Mas fácil. obstetrícia, ginecologia, com Dentro da mesma É, ortopedia, área, né? verdade, verdade. Fala, Denise. complicado. Liga aí teu microfone. A não ser que ele seja um gênio. Ele sendo um gênio, ele pode ter várias especialidades. Mesmo assim, ele não vai conseguir abarcar todas. Quer Um dizer, ou então Chico ele da vai ser, medicina, né? Um ou então ele Chico da vai Isso. ser, medicina. ele vai ser É. A regular gente em pode tudo. fazer uma pergunta à nossa querida prima, que está estudando medicina, se forma agora ano que vem. É uma priminha. Ela é novinha, Ah, é inteligentíssima. verdade. A Bárbara. Isso. É. A gente pode perguntar para ela, que é para Porque, ela quer dizer, esclarecer essa parte para a ele gente. atirar em É. tantas direções A assim. não ser, né, Ele, gente, que esse médico seja o Chico da medicina, né? outra coisa, porque aí o que pode acontecer? Ele vai ser regular em tudo e não vai ser o especialista de peso numa área, né? Então tem esse problema. Aí ele diz aqui, Verdade. Eu lembrei, Rose, do Haroldo Dutra Dias, que ele tem várias faculdades, né? sim, Então, mas ele também não ultrapassou aquele limite. Acho que tem não, 3, não é não, isso? tem um limite. É. E essa outra área que ele está fazendo é a área da psicologia, mas tudo gira em torno disso. Isso. Verdade. Tema Envolvimento psicologia. transpessoal, né? Exatamente. Então, ele diz aqui: dificilmente o médio poderá ser tão eficiente, é o caso que a gente está falando dos médicos, em todas as faculdades que experimentar, quanto em apenas uma ou duas. Sabemos todos, por exemplo, que o nosso Chico Xavier poderia ter se dedicado ao exercício de outras faculdades mediúnicas ou anímicas, como nos trabalhos de efeitos físicos, em demonstrações mais ou menos espetaculares de fenômenos insólitos. Isso, porém, seria feito em prejuízo evidente de seu trabalho no campo da psicografia e da psicofonia. Porque se ele se dedica, mergulha de cabeça nos efeitos físicos, ele não teria psicografado 400 livros, nem deixado tantas mensagens edificantes através da psicofonia. Mesmo porque, continua Hermínio, o médium tem de estar atento às suas limitações orgânicas. Então, se ele atira em todas as direções, ele vai ter um desgaste orgânico muito grande. A mediunidade de efeitos físicos é das mais desgastantes, por causa do ectoplasma que você está liberando. E o que estaria provando o nosso Chico? Que os espíritos se materializam ou que podem produzir efeitos sensacionais de palco para maravilhar plateias ocasionais? Porque a, a materialização visa isso, provar que o espírito pode se materializar e que o espírito pode fazer um monte de coisa. Mas eu pergunto, no que isso é efetivamente prioritário para a educação moral? Não é? Tem. Ô, Rose, Vale. eu tirei a dúvida aqui com a minha amiga, que ela é médica. O clínico geral só pode ter duas especialidades. Olha aí. Antigamente Só era, duas. É, antigamente só era um duas. leque. Era um leque. E olha que ele está aqui, ó.
É, conta Ranieri. Ranieri era um médium, tá? E ele escreveu um livro que é difícil. Acabei doando esse livro. Muito bom. Ele diz que foi psicografia do André Luiz. Eu acredito, porque era um médium muito bom. Não me lembro se é inspiração de André Luiz, mas era com André Luiz. Mais ou menos no mesmo período que André Luiz estava psicografando através do Chico. O nome do livro é O Abismo. Na época, foi aquele horror. Oh, meu Deus! Esse livro. Mas depois que veio Manuel Filomeno de Miranda e outros, você vê que não era nada de extraordinário. Ele cita a vida do plano espiritual, as dificuldades daqueles espíritos mais sofredores, e conta em detalhes o que acontece no plano espiritual. Mas quem leu aquele livro, Sexo e Obsessão do Divaldo, pela, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, tira de letra o abismo. Então, ele diz aqui, conta Ranieri, que é o médium, já desencarnou, que uma única vez, ao que se saiba, Emmanuel usou a expressão não quero. Então, Ranieri fala que só teve uma vez que Emmanuel falou a expressão não quero. Foi quando Chico estava sendo levado a desviar sua atenção para certos trabalhos de efeitos físicos, que certamente ele, Chico, tem condições de realizar, mas que não convinham ao seu plano de trabalho. Foi aquele fato que eu falei, que eles estavam lá numa casinha fazendo um monte de materializações, o Chico dono, e Emmanuel se materializou e falou: não quero mais isso. A partir de agora, você vai materializar livros. Então, o Ranieri falou que foi a única vez que ele ouviu dizer que Emmanuel falou para alguém: não quero. E Emmanuel dizendo não quero, Chico nem contestou. Nem contestou. Assim como ao artista em potencial, não se recomenda que procure ser tudo ao mesmo tempo, músico, pintor, escultor, poeta, desenhista, ator de teatro, mas que desenvolva os talentos para os quais se acha mais inclinado, o médio iniciante deve ser aconselhado a desenvolver ou praticar a forma de mediunidade que espontaneamente venha se definindo nele. Se nos lembrarmos da observação dos espíritos, de que eles se utilizam das faculdades em que o médium é mais flexível, estará indicado o caminho a seguir. Ou seja, os próprios espíritos definirão, pelo exercício, as faculdades mais apropriadas. O desenvolvimento é, portanto, uma forma de treinamento, de familiarização com as técnicas envolvidas no processamento da mediunidade. Toda atividade humana, regular, artística, profissional, doméstica, pública, tem uma técnica. Tem sempre a maneira correta e mais eficiente de ser exercida. E todas elas se aperfeiçoam com a prática, com o estudo, atenção àquilo que fazemos. Me lembrei agora, dentro da profissão de professor, todo mundo que fez escola normal, né, antiga escola normal, se tornou professor, não é verdade? Sim. Mas, dentro da área do magistério, existem especializações e preferências. Eu sou professora de história, mas sempre dei minha preferência ao ensino fundamental. Tive a oportunidade de dar aula para o, vou usar o vocabulário que a gente usava antes, ginásio, mas não tive atração. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças de 6 a 12, 13 anos. Porque era aí o lance da especialização. Somos todos professores. Mas tem professor que não olha para a criança e dá um tiro na cabeça. Deus
me livre! Entrar numa sala de aula com 40 crianças, que nunca, jamais eu vou enlouquecer. E nós, que éramos professores, cansamos de trabalhar antes, no nosso tempo passado, com turma de 36, 38, 39 crianças. No terceiro dia, eu sabia o nome de todos os alunos. Com 3 dias, sabia, aprendi o nome de todos os meus alunos. E tinha aquele tal, João Martins, João da Silva, João de Souza e João Cláudio. Lembra? Que você tinha que decorar o nome e sobrenome? Wellington Martins, Wellington Gouveia. Eu tive uma época, eu tinha 3 Wellington dentro da sala de aula. E você pode chamar assim, né? Wellington Martins, Wellington da Silva, Wellington Correia. Fica aqueles 3 nomes. E fora aqueles nomes escalafobéticos. Né? Lady Diane, né? Ainda tem os Lady Diane da vida. E outras coisas mais. Então, agora tem professor que não, eu só dou aula para ginásio. Outro, não, eu só dou aula na universidade. Deus me livre me botar numa sala de aula com adolescentes de 14, 15 anos. Eu morro. Eu morro. Não é assim? É a especialização. E se você forçar, pode ser até que o cara depois queira. Não, eu largo a sala de aula fundamental, vou dar lá. Mas, normalmente, você tem uma preferência. Você pode até se tornar professor de segundo grau, professor de universidade, mas você tem a sua preferência. Aquela que você entra dentro da sala de aula e diz assim, já dominei o ambiente. Você bate o olho assim e você entra e vai embora. É por quê? É porque a sua especialização é para aquilo. Então, você entra numa sala de aula, um professor que gosta do ensino fundamental, trabalhar com criança, não tem uma sala de aula que ele entre, que ele trema. Ele entra assim, de sou o senhor dos exércitos. Entendeu? Sou o senhor do exército. Isso aqui é meu. Aí os alunos, tudo assim, aí você fala 3, 4 palavras, eles já sentem que você é dono da situação. É porque você é preparado para aquele negócio ali. Você é preparado para aquele negócio ali. Entendeu? Então, é mais ou menos. Se você forçar uma outra coisa, você até pode conseguir, mas não vai ser com o mesmo sucesso do que aquele que você entra. Você sabe como falar com uma criança. Entendeu? É coisa mesmo. Eu digo que é coisa de alma. É coisa de alma. Trabalhar uma sala de aula, principalmente com criança, eu até, na minha cabeça, uma vez eu pensei assim, eu acho que todo professor tinha que passar por uma temporada trabalhando com criança. Porque o professor que trabalha com criança trabalha com qualquer coisa. Porque uma turma de crianças, se aprende coisa que até Deus duvida, não é verdade? Então, eu acho que nada vai te surpreender. Vamos dar uma entradinha no item 3, quando ele fala do temperamento, para avançar um pouquinho. Há, contudo, uma diferença fundamental entre o médium e o artista. Enquanto no artista é apenas desejável que ele seja uma pessoa equilibrada, serena, sensata, no médium, isto é fundamental. Então, é desejável no artista que ele seja equilibrado, sereno, sensato. Mas no médium, essas qualidades são fundamentais. Muitos artistas têm tido temperamento insuportável, vaidades incontroladas, moral duvidosa, e a gente sabe disso, vê isso todo dia, ou arrogâncias lamentáveis, e nem por isso deixam de produzir obras geniais. Não é verdade? Quanto ao médium, por melhor que seja seu desempenho como médium, seu trabalho
será logo posto em xeque e estará sujeito a complicações desagradáveis se não for amparado por um razoável padrão de comportamento. Se o médium for arrogante, de moral duvidosa, ele vai ter problema no trabalho dele, não vai ter? Pelo menos as companhias. Então, aí ele fala, continua aqui. Então, ele precisa ter pelo menos um razoável padrão de comportamento. Isso porque ele não trabalha, o médium, com objetos artísticos, materializados, que, de certa forma, independem do seu temperamento e de suas condições éticas. Ser um grande pintor depende das suas condições éticas. Nós tivemos grandes artistas em todas as áreas que o sujeito tinha uma moral muito, muito duvidosa. Inclusive, alguns criminosos. Criminosos. Né? O médium tem como objeto de seu trabalho seres humanos. O artista, muitas vezes, tem um bloco de mármore como seu objeto de trabalho. Então, de um lado e de outro, né, o médium tem como objeto de seu trabalho seres humanos, de um lado e de outro. Espíritos e homens. Sua matéria-prima é a emoção viva, o pensamento atuante. Ação e reação, espírito-matéria. Ele trabalha com o tecido vivo, com o coração palpitante dos seres que o cercam. Definição perfeita. É diferente de você trabalhar com uma tela e uma lata de tinta, com um pedaço de mármore. É diferente. O artista limita-se a aprender a dominar uma técnica especial, enquanto que o médium precisa aprender também a dominar impulsos emocionais, a fim de que a mensagem que passa por ele, vinda de alguém no plano do plano do espírito e destinada a alguém no plano da matéria, não se contamine com as suas próprias paixões e desacertos íntimos. Tinham pintores, músicos, que trabalhavam, por incrível que pareça, melhor quando muitas vezes estavam dopados. Lá no passado, usava muito o tal de láudano. Já ouviram falar? Láudano e outras drogas, né, ópio. Ai, deixa eu estou procurando aqui meu celular. Ópio era o primeiro lugar das paradas de sucesso, né? Aqui a gente já há muitos artistas usavam o ópio, usavam o láudano, deixa eu até colocar aqui, e outros. O láudano é uma tintura de ópio, uma preparação medicinal com alto teor de álcool e extrato de papoula do ópio, que era amplamente utilizado no passado como analgésico e sedativo. E aí tinha aqueles que exageravam, porque o láudano era vendido naquelas farmácias antigas, né? Mas eu vi um filme uma vez de um artista que o médico receitava aquela quantidade exata. Então, ele só podia comprar e usar aquela quantidade. Mas tinha aquele negócio que hoje não existe mais, que ele subornava um funcionário da farmácia, e esse funcionário vendia para ele, escondido, mais garrafinhas. Entendeu? Essas coisas que a gente não sabe que tem hoje. Então, ele vivia na base do láudano, né? Porque ele tinha problemas depressivos, então ele queria aquela coisa, eu não quero sentir nada. E como o láudano era
um analgésico sedativo. Então, o cara, né? Ele foi popularizado no século XVII por Thomas Sydenham, mas tinha efeitos colaterais perigosos, o láudano, incluindo dependência, que é a dependência química, desidratação e supressão respiratória e cardíaca. Então, muitos deles morriam do coração por uso excessivo do láudano, entendeu? Então, muitos artistas preferiam trabalhar dopados. E, por incrível que pareça, quando ele estava nessas condições, ele produzia obras espetaculares, áreas musicais, pinturas, esculturas. Então, eles diziam o quê? Eu quero trabalhar assim, porque assim eu coloco a minha arte para fora. Diferente de hoje. Oi? É bem diferente de hoje. Agora eu digo, e o médium pode fazer isso? O médium, se ele agir desse jeito, ele vai fazer um bom trabalho? Claro que não. Claro que não. Então, alguns artistas até produzem obras espetaculares quando estão desse jeito. Mas o médium não. Então, ele diz que seria uma diferença, né? Então, ele continua aqui. O artista limita-se a aprender a dominar uma técnica especial, enquanto que o médium precisa aprender também a dominar impulsos emocionais, a fim de que a mensagem que passa por ele, vinda de alguém no plano do espírito e destinado ao plano da matéria, não se contamine com as suas próprias paixões e desacertos íntimos. Porque quem assistiu aquele filme, A Garota do Brinco de Pérola, é a história de um artista que pintou esse quadro maravilhoso, né? Que é a pintura tem a história. Quem viu o filme percebia que o pintor era dado a essas emoções, né? Era dado a essas emoções. E ele fazia obras maravilhosas. Agora, o médium dopado, cheio de cocaína, de heroína, de bebida. Que tipo de trabalho ele vai fazer? Que mensagem ele vai poder produzir? Né? Aí ele diz aqui, ele terá, né, o médium, ele terá de ser como lápis, bem apontado, com o grafite na consistência própria. Eu aqui vivo sofrendo com isso, porque eu adoro escrever com lápis 6B. Porque hoje, não sei por quê, mas no meu tempo, há uns anos atrás, o grafite H2, o 2B, grafite comum, era escuro. Lembra que era escuro? Hoje, o 2 é clarinho. Clarinho. Os melhores são o 4B e o 6B. Mas o grafite 4B, o 4B nem tanto, mas o 6B, ele gasta com muita facilidade, porque ele é macio. Aí eu sou assim, começo a escrever. Se o grafite estiver grosso, lá vou eu fazer ponta. Porque eu gosto de escrever com 6B, mas com ponta fina. Eu queria, Entendeu? Rose, mas é porque essa limitação de grafite é para quem desenha. Não, eu tenho para mim, porque eu uso muito. Eu uso para frisar, né, para sublinhar. O Ah, tá. sublinho escuro, eu Sim, gosto de fica escrever com escuro. ele, porque o texto sai escuro e no livro é É. escuro com ele, porque eu gosto quando ele é escuro. Mas ele desgasta com facilidade e logo a ponta fica grossa. Ah, rapidinho. Rapidinho, né? Então você tem que estar toda hora fazendo ponta. E outro detalhe, ele é mais caro que o outro, né? É verdade. Ele fala sobre isso, que o médium terá de ser como o lápis bem apontado, com o grafite na consistência própria, que é o que eu gosto, que é o 6B, né? Na cor certa,
ou o aparelho do som dotado de dispositivos de alta fidelidade para que a boa gravação não seja reproduzida com distorções. Porque quando eu escrevo e ele está com a ponta muito grossa, a letra sai feia. E caso vocês não tenham percebido, eu sou perfeccionista. Então, se não perceberam, desculpa. Percebam! Então, eu gosto da minha letra bem redonda, bem desenhada, e com o grafite grosso eu não consigo isso. Então, dá-lhe fazer ponta no lápis, né? Então eu tenho aqui, ó, estojinho com 4 apontadores, um monte de canetinha, tudo assim, tudo arrumadinho na minha mesa, tudo para ficar funcional para mim. São manias que a gente tem, né? Então, ele está dizendo isso. Se a coisa não tiver bem orientada, bem arrumadinha, não vai sair legal. Não vai sair legal. É o caso do som, né? Você compra um CD maravilhoso e bota no aparelho que está chiando. Vai? Não vai botar aquele som bonito, né? Aí ele diz aqui, deve se esforçar o médium para que a mesma qualidade de som existente na gravação fonte seja que se reproduz nos altos-falantes, com a fidelidade e autenticidade possíveis. Porque se você compra um CD, hoje tem pessoal que não compra mais, né? Mas eu ainda tenho um monte. Aí você pega um CD de um Mozart, de um Beethoven, e você bota num aparelho bonito, novo, sai aquele som maravilhoso, né? Você diz, nossa, que maravilha. Aí você pega aquele DVD, bota no aparelho velho, você vai. Cadê o Mozart e o Beethoven? Acabou, né? Não vai sair o Mozart. Então, o que é legal? Você tem. Ele deixa uma coisa clara. Você tem que trabalhar pela fidelidade e autenticidade. Por isso que ele diz: deve o médium se esforçar para que a mesma qualidade de som existente na gravação fonte seja que se reproduz nos alto-falantes com toda a fidelidade e autenticidade possíveis. Quer dizer, se o espírito, como o Emmanuel, vai dar uma comunicação através do Chico, o Chico tinha que fazer todo o esforço possível para que, ao reproduzir a mensagem de Emmanuel, ele apresentasse a mesma fidelidade e autenticidade do pensamento do Emmanuel. Porque se o Emmanuel diz uma coisa, na hora que ele vai reproduzir, ele tem que reproduzir aquele pensamento que o Emmanuel expressou. E se o aparelho for velho, cheio de problema, a mensagem vai chegar até o público alterada, deformada, com graves problemas. Então, esse é o esforço do médium. Ele precisa trabalhar para poder reproduzir o pensamento do espírito da melhor forma possível, respeitando a questão da autenticidade e da fidelidade. Esse é o bom médium. Esse é o médium, é o que todos eles devem tender a fazer. É como um médico, ele tem que se especializar para ser um especialista de peso. Entendeu? Então, são esses os médios que os bons espíritos vão procurar. Aqueles que procuram dar qualidade à sua mediunidade. E o Kardec até fala sobre isso, né? Ele diz, por isso que às vezes os espíritos até preferem um médium técnico, mesmo que a moral dele não seja lá muito boa. Lembra que tem isso lá no Livro dos Médiuns? O Kardec coloca isso, que eles até preferem, porque às vezes dá tanto trabalho trabalhar um médium que não é bem preparado, porque aí o espírito tem que ficar, como ele disse, né? Quase que
soletrando. Ah, aqui, eu achei, ó. Olha a questão qual é. É a questão, peraí, que ela é grande pra caramba. Acho que é a 225. 225, sexto parágrafo. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho. Gente, isso aqui é para ficar envergonhado. Não é? Olha só o que ele diz. Quando somos obrigados, quem está falando isso é o Erasto, tá? Um espírito de escola, que essa mensagem é de Erasto e de Timóteo, dois discípulos de Paulo de Tarso, que viveram lá com Paulo de Tarso, andando pelas estradas lá da Palestina. Então, ele diz aqui, quando somos obrigados, olha a palavra, a servir-nos de médios pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que para nós é uma complicação. Uma complicação. Tá? Aí depois, no 8º parágrafo, ele diz assim: é por estas razões que, de preferência, nos dirigimos para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, as classes cultas e instruídas. Embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Entendeu? Então, muitas vezes eles sabem que o médium não é lá aquela flor perfumada, maravilhosa, né? Mas, como ele realmente sabe como fazer o negócio, eles até utilizam desses médios. Porque trabalhar com médios despreparados fica complicado, né? Ele diz aqui, assim, no 4º parágrafo, quando encontramos em um médio o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar as comunicações, dele, de preferência, nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com o médio de inteligência limitada e de escassez de conhecimentos anteriormente adquiridos. Então, muitas vezes, eles fazem as suas concessões. Concessões. Então, daí, o ideal é que o médium não só se prepare adequadamente para dar uma boa comunicação, como também se prepare para melhorar a questão moral, porque aí fica tudo legal. Um bom médium, do ponto de vista de saber lidar com a faculdade, e um bom médium moralizado. Essas duas coisas que é preciso o médium buscar desenvolver. Vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem, quinta-feira que vem, dia 4. Dia 4/12, a gente vai começar aqui, deixa eu ver, nesse item 3, primeiro, segundo, no 3º parágrafo. A mediunidade em si não apresenta, a meu ver, é dia 4, né, que eu falei? Isso, 4/12/25. É o 3º parágrafo do item 3, temperamento. Muito bom, olha, gente. Esse item 3, 4, 5, que eu já andei lendo, são itens muito bons, onde o Hermínio vai dar aulas para a gente. Então, a gente está no item 3, temperamento, 3º parágrafo, dia 4. Então, vamos encerrando aqui
o nosso estudo, né, da tarde de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que nos está dando essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, de conhecimento, né? Principalmente para aqueles companheiros que trabalham na área da mediunidade, né? Porque o companheiro vai realmente se preparando para trabalhar cada vez melhor a sua mediunidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos continuar melhorando, trabalhando cada vez mais. Bem, gente, são 17h11. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h25, a gente retorna para o estudo dessa obra aqui, ó. Luz do Mundo. Hoje a gente vai começar o capítulo 15, Seguir Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bom? Daqui a pouco estamos de volta. Tchau, gente.